Nesse vídeo, vamos mergulhar em uma coletânea de citações de grandes pensadores, filósofos e escritores que refletem sobre autoconhecimento, força interior e a busca por sentido na vida. Estes pensamentos podem ajudar você a fortalecer sua autoestima, reconhecer seu valor e caminhar com mais confiança em direção aos seus objetivos. Cada frase é um convite para olhar para dentro, cultivar amor próprio e ampliar a visão de mundo. Que essas palavras sirvam de inspiração na sua jornada de empoderamento, alimentando a sua coragem e lembrando que você pode, sim, ser a protagonista da sua própria história. Hermann Hesse. Acredito que não sou responsável pelo sentido ou falta de sentido da vida, mas sou responsável pelo que faço com a vida que tenho. Quando alguém está em busca, disse Siddhartha, acontece com muita facilidade que ele só enxergue aquilo que procura, ficando incapaz de achar qualquer outra coisa, de absorver algo, pois só pensa no que procura, porque tem um objetivo, porque está obcecado por esse objetivo. Procurar significa ter uma meta, mas encontrar significa estar livre, ser receptivo, não ter meta. Você, homem de valor, talvez seja mesmo um buscador. Ao perseguir sua meta, não enxerga muitas coisas que estão bem diante do seu nariz. Sempre acreditei e ainda acredito que seja qual for a boa ou má sorte que nos apareça, podemos sempre dar a ela um significado e transformá-la em algo valioso. Pode ser importante para grandes pensadores examinar o mundo, examiná-lo e desprezá-lo. Mas penso que só importa amá-lo, não desprezá-lo. Não devemos odiar uns aos outros, mas ser capazes de olhar o mundo, a nós mesmos e todos os seres com amor, admiração e respeito. A maioria das pessoas é como uma folha caindo, que gira no ar, trêmula e acaba no chão. Mas poucas são como estrelas, que seguem uma trajetória definida. Nenhum vento as alcança, pois trazem dentro de si mesmas seu guia e seu rumo. Todo homem é mais do que apenas ele próprio. Representa também o ponto único, muito especial e sempre significativo, onde os fenômenos do mundo se cruzam uma só vez dessa forma e nunca mais. Por isso, a história de cada homem é importante, eterna, sagrada. Enquanto vive e cumpre a vontade da natureza, ele é maravilhoso e digno de consideração. Em cada pessoa, o Espírito encarnou. Em cada homem, a criação sofre. Dentro de cada um Redentor está pregado na cruz. Aprenda o que deve ser levado a sério e ria do resto. Se você odeia alguém, odeia algo nele que faz parte de você mesmo. O que não faz parte de nós não nos incomoda. Conter a língua quando todos fofocam. Sorrir sem hostilidade para as pessoas e instituições. Compensar a falta de amor ao mundo com mais amor nos assuntos pequenos e privados. Ser mais fiel no trabalho. Demonstrar maior paciência, renunciar à vingança barata obtida com zombaria e crítica. Tudo isso é algo que podemos fazer. Não existe realidade além daquela contida em nosso interior. É por isso que tantas pessoas vivem de forma irreal. Tomam as imagens exteriores como realidade e nunca permitem que o mundo interior se afirme. As palavras não expressam muito bem os pensamentos. Elas sempre se tornam um pouco diferentes logo que são ditas, um pouco distorcidas, um pouco tolas. O que eu poderia lhe dizer de valioso, além de que talvez você busque demais, e por consequência de sua busca, você não consegue encontrar. Fui e ainda sou um buscador, mas deixei de questionar as estrelas e os livros. Passei a ouvir o ensinamento que meu sangue me sussurra. Alguns de nós acham que segurar firme nos torna fortes, mas às vezes é o ato de soltar que traz a verdadeira força. Passei a entender que sofrimento, decepções e melancolia não estão aqui para nos irritar, rebaixar ou tirar nossa dignidade, mas para nos amadurecer e transfigurar. A sabedoria não pode ser ensinada. O sábio que tenta ensiná-la soa como tolo para outros. O conhecimento pode ser comunicado, mas não a sabedoria. Ela pode ser encontrada, vivida, operar maravilhas, mas não pode ser transmitida ou ensinada.
O amor não está aí para nos fazer felizes. Acredito que existe para nos mostrar o quanto podemos suportar. Aqueles que são preguiçosos e cômodos demais para pensar por si mesmos e serem seus próprios juízes obedecem a leis. Outros sentem suas próprias leis dentro de si. Muitas vezes, são justamente as pessoas mais merecedoras que não conseguem deixar de amar aqueles que as destroem. Aprendi com meu corpo e minha alma que era necessário pecar, que eu precisava da luxúria, que eu precisava aspirar à propriedade e experimentar a náusea e o fundo do desespero para aprender a não resistir a essas coisas, para aprender a amar o mundo e não mais compará-lo com um tipo de perfeição idealizada, mas deixá-lo como é, amá-lo e alegrar-me por pertencer a ele. Cada homem tem apenas uma vocação genuína: encontrar o caminho para si mesmo. Sua tarefa é descobrir seu próprio destino, não arbitrário, mas o que lhe é inerente, e vivê-lo integralmente. Tudo o mais é uma existência hipotética, uma fuga de si mesmo, retorno aos ideais das massas, conformismo e medo de sua interioridade. Não cabe a mim julgar a vida de outro homem. Devo julgar e escolher por mim mesmo apenas. Somos sol e lua, querido amigo, mar e terra. Nosso propósito não é tornarmos-nos um ao outro, mas reconhecermos-nos, aprender a ver o outro e honrá-lo por aquilo que ele é, cada um sendo o oposto e o complemento do outro. A juventude termina quando o egoísmo acaba. A maturidade começa quando vivemos para os outros. Quem quer música em vez de barulho, alegria em vez de prazer, alma em vez de ouro, trabalho criativo em vez de negócios, paixão em vez de tolice, não encontra lar neste nosso mundo superficial. As árvores sempre foram os pregadores mais penetrantes. Eu as reverencio quando vivem em tribos e famílias, em florestas e bosques, e ainda mais as reverencio quando se erguem sozinhas, como homens solitários grandiosos. Em seus galhos mais elevados, o mundo farfalha. Suas raízes repousam no infinito, mas não se perdem ali. Lutam com toda a força de sua vida para cumprir a si mesmas, cada uma à sua maneira. Carl Jung. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Suas visões só ficarão claras quando você conseguir olhar dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro, desperta. As pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar encarar suas próprias almas. Não se chega à iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Fique em silêncio e ouça. Você reconheceu sua loucura e a admite? Percebeu que todos os seus alicerces estão atolados em loucura? Se quis aceitar tudo, aceite também a loucura. Deixe a luz da sua loucura brilhar. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Não sou o que aconteceu comigo, sou aquilo que escolho me tornar. Um homem que não passou pelo inferno de suas paixões nunca as superou. Tanto quanto podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do simples existir. Conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. A solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de ser incapaz de comunicar aquilo que nos parece importante. O pêndulo da mente oscila entre o bom senso e o absurdo, não entre certo e errado. Existem tantas noites quanto os dias, e uma é tão longa quanto a outra durante o ano. Mesmo uma vida feliz não pode ser isenta de escuridão. A palavra feliz perderia seu sentido se não fosse equilibrada pela tristeza. Tudo depende de como olhamos as coisas, e não de como elas são em si mesmas. A menor das coisas com significado vale mais na vida do que a maior delas sem sentido. A primeira metade da vida é dedicada a formar um ego saudável. A segunda metade é voltar-se para dentro e abandoná-lo. Onde o amor reina, não existe vontade de poder. Onde o poder predomina, o amor está ausente. Um é a sombra do outro. Estou pasmo, decepcionado,
feliz, angustiado, deprimido, eufórico, tudo ao mesmo tempo, e não consigo somar essas sensações. Não tenho convicções definidas a respeito de mim ou da minha vida. Não devemos fingir compreender o mundo só pelo intelecto, também o apreendemos pelo sentimento. Assim, o julgamento puramente intelectual é, no máximo, metade da verdade. Os erros são, no fim das contas, os alicerces da verdade. Se um homem não sabe o que algo é, já é um progresso saber o que não é. Nenhuma árvore, disse, pode crescer até o céu, a menos que suas raízes alcancem o inferno. É a minha mente, com seu conjunto de imagens, que dá cor e som ao mundo. Assim, em certo sentido, não há nada diretamente experimentado além da própria mente. Vivemos envoltos numa nuvem de imagens em constante mudança. Toda forma de vício é ruim, seja álcool, morfina ou idealismo. Cerca de 1/3 dos meus casos não sofre de neurose clinicamente definível, mas de falta de sentido e vazio na vida. A meia-idade é o momento de deixar o ego superdominante e contemplar o significado mais profundo da existência humana. A totalidade não se alcança ao se cortar uma parte do nosso ser, mas ao integrar os opostos. Em todo caos há um cosmo, em toda desordem, uma ordem oculta. Muitas vezes vejo pessoas se tornarem neuróticas quando se contentam com respostas inadequadas às perguntas da vida. Buscam sucesso, dinheiro, casamento, reputação e permanecem infelizes mesmo ao conquistá-los, pois lhes falta amplitude de sentido. Quando criança eu me sentia só, e ainda me sinto, porque conheço coisas e devo sugerir coisas que os outros aparentemente não sabem nem querem saber. A aceitação de si mesmo é a essência de todo problema moral e o ápice de uma forma de enxergar a vida. Albert Camus. Continuo acreditando que este mundo não tem sentido absoluto, mas sei que algo nele tem significado. O homem, pois ele é a única criatura que insiste em ter sentido. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. No meio do inverno descobri que em mim havia um verão invencível. Isso me deixa feliz, pois diz que não importa o quanto o mundo me empurre, há dentro de mim algo mais forte e melhor que reage. Se a verdade absoluta pertence a alguém neste mundo, certamente não pertence ao homem ou ao partido que afirma possuí-la. Você nunca será feliz se continuar buscando em que consiste a felicidade. Jamais viverá se procurar o sentido da vida. Felizes os corações capazes de se dobrar, eles nunca se partirão. Não caminhe na minha frente, pois talvez eu não siga. Não caminhe atrás de mim, pois talvez eu não lidere. Ande ao meu lado e seja apenas meu amigo. Não tenho fé em Deus e não sou ateu. Vejo que as pessoas agem mal com muita moralidade e percebo que a integridade não precisa de regras. Ninguém percebe que algumas pessoas gastam enorme energia apenas para serem normais. A única forma de lidar com um mundo não livre é tornar-se tão absolutamente livre que a própria existência seja um ato de rebeldia. Vejo muitos morrerem porque julgam que a vida não vale a pena, enquanto outros morrem pelas ideias que lhes dão um motivo para viver. Concluo que o sentido da vida é a questão mais urgente. As pessoas correm para julgar a fim de não serem julgadas. Immanuel Kant. Haja de tal modo que trate a humanidade, seja em sua própria pessoa ou na de outro, nunca meramente como meio, mas sempre como fim. Todo nosso conhecimento começa pelos sentidos, segue para o entendimento e termina na razão. Nada é superior à razão. Não busque o favor da multidão, isso raramente se obtém por meios honestos. Busque o testemunho dos poucos e pese-o, em vez de contar vozes. O gênio é a capacidade de chegar e compreender conceitos que normalmente precisariam ser ensinados por outra pessoa. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Menoridade é a incapacidade de usar seu próprio entendimento sem a orientação de outro.
Duas coisas enchem minha mente de admiração e respeito crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. A moralidade não é a doutrina de como nos tornamos felizes, mas de como nos tornamos dignos da felicidade. Regras para a felicidade: algo para fazer, alguém para amar, algo para esperar. Nossa era é a era da crítica, à qual tudo deve ser submetido. Se forem isentos do exame, tornam-se alvo de justa suspeita. Quem faz de si mesmo um verme não pode reclamar depois se as pessoas o pisam. Se a verdade os matará, que morram, atribuído a Kant, embora haja debate. Observe com atenção. O belo pode ser pequeno, associado à estética kantiana. O homem precisa de disciplina, pois é por natureza bruto e selvagem. Do lenho torto da humanidade, jamais se fez algo reto. Espaço e tempo são estruturas nas quais a mente precisa construir sua experiência de realidade. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Nada é divino, exceto aquilo que é conforme à razão. Onde o sublime é ilimitado, o belo é limitado. A mente, ao tentar imaginar o que não consegue, sente dor, mas encontra prazer ao contemplar a imensidão da tentativa. David Hume. Quando eu morrer, os princípios que me compõem ainda atuarão no universo e serão igualmente úteis à grande estrutura, tal como foram quando compunham este ser individual. É feliz aquele cujas circunstâncias combinam com seu temperamento, mas é mais excelente o que adapta seu temperamento às circunstâncias. A beleza não é qualidade das coisas em si. Existe meramente na mente que as contempla. Seja filósofo, mas em meio a toda a sua filosofia, continue a ser humano. Céu e inferno supõem duas espécies distintas de homens, os bons e os maus, mas a maior parte da humanidade oscila entre vício e virtude. A visão que os homens têm das coisas resulta apenas de seu entendimento, mas a conduta é regulada pelo entendimento, pelo temperamento e pelas paixões. A identidade que atribuímos às coisas é fictícia, criada pela mente. Não se trata de uma natureza inerente ao que descrevemos. Em geral, os erros da religião são perigosos, os da filosofia são apenas ridículos. Quando os homens estão mais certos e arrogantes, geralmente estão mais enganados, deixando-se levar pela paixão, sem a devida reflexão. As velhas questões de Epicuro ainda estão sem resposta. Ele, Deus, está disposto a evitar o mal, mas não é capaz. Então é impotente. Ele é capaz, mas não quer. Então é malevolente. Ele é capaz e quer. Então, por que o mal existe? Se pegarmos qualquer volume de divindade ou metafísica acadêmica e perguntarmos: contém algum raciocínio abstrato sobre número ou quantidade? Não. Contém alguma investigação experimental sobre fatos ou existência? Não. Então, jogue-o ao fogo, pois não passa de sofisma e ilusão. Eu afirmo da humanidade em geral que cada indivíduo é apenas um feixe ou coleção de diferentes percepções que se sucedem numa rapidez inegável, em fluxo e movimento perpétuos. A trilha mais doce e inofensiva da vida leva às avenidas da ciência e do aprendizado. Quem remove obstáculos desse caminho ou apresenta uma perspectiva nova deve ser visto como benfeitor da humanidade. É absurdo crer que a divindade tenha paixões humanas, uma das mais baixas sendo o apetite inquieto por aplauso. Enquanto o corpo está restrito a um planeta e rasteja com dor e dificuldade, o pensamento se transporta instantaneamente às regiões mais distantes do universo. Todo sentimento é verdadeiro, pois não se refere a nada além de si mesmo. Já os juízos do entendimento podem não ser verdadeiros, pois se referem a fatos reais e podem não corresponder à realidade. Ao raciocinar sobre fatos, existem todos os graus de certeza. Um sábio ajusta sua crença às evidências. As pessoas se apressam em qualquer história de bobagens, analisam supostas provas,
mas quase sempre acabam acreditando antes mesmo de terminar a pesquisa. Toleramos certo grau de egoísmo nas pessoas, pois sabemos que isso faz parte da natureza humana. Por isso, moderamos nossa reprovação quando surge alguma oposição. Nada parece mais surpreendente a quem observa as questões humanas com um olhar filosófico do que ver como muitos são governados por poucos e como as pessoas entregam suas opiniões e paixões aos governantes. Quando investigamos como isso ocorre, percebemos que, já que a força está sempre do lado dos governados, os governantes só contam com a opinião. Assim, o governo se baseia na opinião, tanto nos regimes despóticos quanto nos livres. Quando mergulho em meu interior para procurar quem chamo de eu mesmo, só encontro percepções específicas de calor, frio, luz, sombra, amor, ódio, dor ou prazer. Nunca me surpreendo sem uma percepção, nem observo nada além da percepção. Gostou dessas reflexões? Então curta este vídeo, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com outras mulheres que também buscam alimentar sua força interior. Assim, juntas, podemos criar uma rede de apoio que transforma cada desafio em oportunidade de crescimento e que permite a cada uma de nós iluminar o mundo ao nosso redor com a nossa própria luz.